A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. De Observadores. Jornal das Duas, edição de Miguel Viterbo Dias. E Miguel, o presidente e recandidato à liderança do Sporting, Frederico Varandas, já votou nas eleições do clube de Alvalade. Depois de Bruno Sá, o outro candidato, foi o presidente e recandidato à liderança leonina a ter votado ao início da tarde. São mais de 75 mil os sócios que podem votar hoje nas eleições em que Frederico Varandas persegue um terceiro mandato. O atual presidente vincou aos jornalistas a importância deste dia. O dia de não ficar em casa é um dia que, independentemente do momento do clube, seja bom ou seja mau, é vir e dizer o que é que querem para o seu clube. Já o disse várias vezes, a principal missão do sócio é cuidar do seu clube, cuidar do Sporting. E este é o momento mais importante de toda a sua atividade enquanto sócio, é o dia mais importante, é o voto mais importante, virem votar, seja na lista A, B, seja onde for, venham toda a sua justiça, façam o seu julgamento, façam a sua análise, porque precisamos de um Sporting forte, de um Sporting competitivo. Frederico Varandas aos jornalistas, depois de ter votado. Antes dele, já Bruno Sá tinha exercido o direito ao voto, deixando um apelo ao funcionamento da democracia. Basicamente, a essência do meu projeto e da minha ideia é devolver o clube aos sócios e a democracia, que é o que estamos aqui hoje a fazer. Como é que vai passar o dia, Bruno? Vou passar o dia em família com a minha mãe. Para mim isto é uma alegria muito grande, um orgulho muito grande. Não sei, vamos ver. Eu não vou lá estar. Vou estar com a família. Tem sido uns meses desgastantes. Estive com muita pessoa, ouvi muita gente, muito tempo fora de casa. É o amor pelo Sporting, por isso hoje é desfrutar e os sócios é que decidem, como sempre, e a democracia. E é muito importante que os sócios voltem a sentir parte do clube e é isso que eu defendo e é por eles que eu estou aqui. Bruno Sá, o candidato à liderança do Sporting, que desafiou Frederico Varandas. As urnas em Alvalade, no pavilhão João Rocha, estão abertas até às 8 da noite. O antigo presidente da Iniciativa Liberal critica a PSD e Chega por não quererem reformar o país. Rui Rocha diz que Luís Montenegro e André Ventura são avessos a mudanças estruturais. Em entrevista à SIC Notícias, o antigo presidente dos Liberais diz que as recentes críticas de Hugo Soares a Passos Coelho mostram que o PSD não sabe o que são reformas estruturais. A minha convicção é que se Luís Montenegro passar por uma reforma na rua, não a reconhece. André Ventura, se passar por uma reforma na rua, uma reforma estrutural, muda de passeio. E, portanto, esta é a situação política que temos neste momento. Um primeiro-ministro avesso a reformas, porque não as conhece, basta ouvir o que Hugo Soares disse sobre as intervenções de Passos Coelho quando ele falou das reformas. Hugo Soares veio dizer, não, nós fazemos muitas reformas. Nós, olha, já negociamos com 37 ou 35 áreas da administração pública e baixamos os impostos. Bom, isto é desconhecer de todo o que é uma reforma estrutural. Rui Rocha, que afasta a intenção de voltar a liderar a Iniciativa Liberal, afastando-se, por exemplo, das intenções de Pedro Passos Coelho no PSD. Não, de todo, isso está completamente fora de causa. Se quiser, para pôr um bocadinho de pimenta nesta nossa conversa, eu não estou na posição em que está Passos Coelho, longe disso, e portanto a minha posição é de contribuir para o meu país e contribuir para o meu partido, partilhando as ideias que tenho. Portanto, eu não estou a fazer nenhum tipo de OPA hostil, como eventualmente alguns pensarão que Passos Coelho pode estar a fazer. Rui Rocha, em entrevista à SIC, em que adianta ainda que não foi ouvido por causa das questões de assédio sexual na Iniciativa Liberal. E no conflito no Médio Oriente, Israel diz que a guerra está a entrar numa fase decisiva. A afirmação do ministro da Defesa israelita durante uma reunião com oficiais militares, citada pelo Times of Israel, o ministro adverte que o conflito vai continuar enquanto for necessário. Diz o governante israelita que só o povo iraniano pode pôr fim à situação em que se encontra, através de uma luta determinada
que leve à queda do regime liderado pelos ayatollahs. E, entretanto, os Estados Unidos dizem que atingiram 90 alvos militares no ataque à ilha de Karg. Ilha que serve de ponto de partida de mais de 90% das exportações de petróleo do Irão. Num breve comunicado publicado na rede social X, o Comando Central dos Estados Unidos descreve os ataques da noite passada como um ataque de precisão em larga escala. Dizem os norte-americanos que foram destruídas instalações de armazenamento de minas navais, bunkers de armazenamento de mísseis e outros locais militares, mas garantem que as infraestruturas de petróleo foram preservadas. Donald Trump já ameaçou que esse pode ser o próximo alvo se continuar o bloqueio no Estreito de Hormuz. Já a imprensa iraniana garante que as exportações de petróleo da ilha de Karg continuam a decorrer com normalidade. E em retaliação, o regime iraniano avisa que pode atingir os Emirados Árabes Unidos. O exército do Irão promete responder. A Guarda Revolucionária avisa que os esconderijos norte-americanos nos Emirados Árabes Unidos são encarados por Teherão como alvos legítimos. Alertam por isso os habitantes do país para que se mantenham afastados dos portos, docas e áreas militares norte-americanas para evitar qualquer dano. Em Portugal, as associações que representam as empresas de transporte de mercadorias e de passageiros pedem ajuda para enfrentarem a subida do preço dos combustíveis. Dão conta de impactos incomportáveis para as empresas destes setores de atividade. A vice-presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros, Sónia Ferreira, por exemplo, explica que 1/3 dos custos das empresas é com combustíveis. Se considerarmos que desde o dia 27 de fevereiro até o dia 13 de março o aumento já foi de 31 cêntimos, nós estamos a ter um impacto de custos adicionais já de 6% na nossa estrutura de custos, sem qualquer tipo de possibilidade de a reconverter de outra forma, ou seja, de a passar para os nossos passageiros. Tendo em conta que as tarifas são também reguladas, já o porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias, André Matias de Almeida, também manifesta preocupação com a escalada dos preços do gasóleo. O impacto é absolutamente imediato, isto é, estas empresas têm o combustível que precisam para trabalhar e fazer o transporte rodoviário de mercadorias e esse combustível representa entre 30% a 35% da estrutura de custos destas empresas. Agora, nós estamos a falar de um aumento de mais de 15% nessa estrutura de custos imediato. André Matias de Almeida, da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias, os dois setores, os de mercadorias e os de passageiros, que reclamam ajuda do Estado para enfrentar este aumento do preço dos combustíveis. E a fechar, o português Gonçalo Castelo Branco foi escolhido para o Comitê de Medicina do Prémio Nobel. Informação disponibilizada na página do galardão. Gonçalo Castelo Branco é professor no Instituto Karolinska, na Suécia. O Comitê do Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina é composto por 5 membros e pelo secretário-geral da Assembleia Nobel. Os membros são eleitos para um mandato que tem a duração de 3 anos. Agora é o português Gonçalo Castelo Branco também a integrar este Comitê de Medicina do Prémio Nobel. E fica por aqui o Jornal das 2, edição do jornalista Miguel Viterbo Dias. Até já. Até já.